Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz bem a você que acompanha o nosso programa Boa Noite, Meu Pai. Eu sou o Padre Emanuel, da Paróquia Pessoal Nipo Brasileira, aqui em Londrina, e apresento todos os domingos o programa Boa Noite, Meu Pai, que traz então a você e a sua família um significado diferente do que é a nossa conduta humana, ou seja, o nosso dia a dia, para a partir dele e nossas ações, nós olhamos um pouco mais sobre o que Deus espera e, claro, já preparou para todos nós. Antes do programa iniciar oficialmente sobre o assunto, eu peço que você faça um grande favor para nós aqui da Rádio Alvorada, que é o quê? Divulgar a nossa programação. Não somente esse programa que você ouve agora, Boa Noite Meu Pai, aqui ali está o link para você fazer a divulgação, mas também toda a nossa grade de programação religiosa. Isso porque eu comunico, porque toda a nossa programação tem um grande e único intuito: evangelizar as pessoas e as famílias. Então que você possa estar nos acompanhando, seja agora na internet, por exemplo, ou pelo rádio, FM 106.3, para que muitas famílias possam conhecer um pouco mais sobre o que é a evangelização, o que é a igreja, quem é Deus, quem é Jesus, a vida dos santos, enfim, tantas coisas boas que nós apresentamos e damos para você ter como conteúdo para aumentar mais a sua fé. Nós estamos agora iniciando, aliás, hoje é domingo, finalzinho do domingo, na verdade, o programa vai ao ar ao vivo, você que está pelo rádio, mas estamos no terceiro domingo do tempo quaresmal. Isso significa o quê? Que já estamos quase chegando numa data muito importante, que existe essa preparação antes, claro, que é a primeira, segunda, terceira, quarta, depois a quinta semana da quaresma, para chegarmos na Páscoa, que é a ressurreição do Senhor. E a partir daí, claro, Deus nos eleva na fé para vermos que sua promessa foi cumprida nessa caminhada. Então agora estamos nessa terceira semana, terceiro domingo, que começa hoje, nesse domingo, para vermos mais uma vez a atuação de Deus, através do seu Filho Jesus, na humanidade, e claro, levando sempre uma mensagem de paz, conquista para todas as pessoas. E hoje nós estamos vendo um pouco sobre a samaritana, que nós ouvimos no Evangelho. Você que foi à missa hoje pôde perceber o grande significado dessa parábola para a nossa vida no que diz respeito a saciar nossa sede espiritual. E aqui então eu preparei uma reflexão intitulada sobre a pedagogia de Deus por Jesus e através da samaritana. Então vejamos como que isso acontece, como que esse transcorrer da fé chega até você, até a sua pessoa. Primeiramente, Deus, em relação a querer salvar as pessoas. Nós sabemos que Deus ele tem uma grande preocupação com a sua criatura, que somos nós. Eu, você, formamos o povo de Deus. E Deus, desde sempre, ele tem uma grande preocupação em nos nortear para um caminho salvífico, é claro. Então, quando olhamos Gênesis, já no primeiro capítulo, por exemplo, nós vamos ver o quê? Deus que se preocupa em criar, ordenar e acompanhar tudo. Cria, ordena, dia por dia, e depois ele não deixa a deriva, não, de forma alguma. Ele vai acompanhando, vai dando ordens e tudo vai se equalizando, se equilibrando. E assim então é essa grande pedagogia de Deus para salvar a humanidade. Através do Jardim do Éden, que é um paraíso, ou seja, a presença harmoniosa de Deus, esse é o grande significado, não é um lugar físico, é claro, mas é para dizer o quê? Que naquele momento, naquele instante, Deus quis que o seu povo, a sua criatura, ali simbolizado por Adão e Eva, pudesse sentir essa presença de Deus, a presença do Pai, do Criador. Ao mesmo tempo, Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio. E olha que o livre-arbítrio é um conceito muito interessante, porque não é Deus que vai limitar ou delimitar o que você vai pensar. Não é você mesmo que vai fazer isso. Deus vai o quê? Te dar capacidade para você escolher, como diz a própria Bíblia, entre o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida. No caso que estamos vendo, Adão e Eva, Jardim do Éden, eles optaram em deixarem o que Deus já havia dado para eles como uma coisa certa, a salvação, a harmonia, e eles optaram em escolher um caminho errado. E quando o homem faz esta opção, o que acontece? Ele cria uma ruptura
uma cisão, né? Uma separação dele com o Criador. E claro, tudo que a gente planta tem consequências. Isso é um grande fato na vida. É a grande certeza. Nós costumamos dizer que a grande certeza do homem é a morte. Isso é uma grande verdade. Mas também, se fôssemos colocar uma segunda opção, é a questão do que nós plantamos. Um dia nós colhemos, as nossas opções elas vêm com o passar do tempo. E não diferente com Adão e Eva, a opção deles teve também o seu fruto. Escolheram o mal, então automaticamente a permanência do mal no pensamento e na ação deles tirou então o bem que estava predominando na vida deles. Foi preenchido por outra dimensão. Mas Deus ainda continuou preocupado com a salvação do gênero humano. E não olhou diretamente, condenando de imediato aquela ação, aquela escolha, até porque ele deu livre-arbítrio. Mas simplesmente disse o quê? Por conta da vossa escolha, estas são as vossas consequências de hoje em diante. E elencou para o homem, para a mulher, para Adão e para Eva. E toda a humanidade, então, uma dimensão onde, por essa má escolha de um gênero humano, todo gênero humano que continua hoje em nós, sofre essa consequência através do pecado original. Então veja, meus irmãos, Deus ele quis fazer o quê? Salvar o seu povo. E dessa forma, então, a história continua, é claro, e vem o seu filho Jesus. Com muito tempo depois de Adão e Eva, vem Jesus, que é o quê? Também uma relação do Criador com a criatura, que somos todos nós. E esse Criador agora, ele pede que o seu filho seja esta ligação. Que não tenha mais essa separação, né? Mas que o filho seja aquele que vai, então, delinear toda uma conduta por obediência ao Pai, uma conduta que vai salvar toda a humanidade também. E é importante vermos um detalhe, quando nós olhamos aqui, por exemplo, a dimensão do verbo, a palavra em si, né, que é Jesus, ele veio morar entre nós. Inclusive é o tema da campanha da fraternidade desse ano, né? Ele veio morar entre nós. E não é uma simples palavra, não é uma simples frase, não. Morar entre nós significa o quê? Ele veio permanecer, estar entre nós. Porque o verbo morar, né, do latim, morare, ele deriva então de mora. E mora, né, significa literalmente uma demora, uma espera. Por isso que nós encontramos às vezes nos nossos boletos lá, mora diária, né? Multa por mora. É o quê? Multa por demora do que você não pagou naquele dia, por exemplo. Então, quando fala, ele veio morar entre nós, esse verbo morar vai ter toda essa transformação para dizer o quê? Ele veio permanecer. Ele veio estar entre nós. Então vejam, Deus que se preocupa em estar entre nós. Naquele tempo, ele mesmo com Adão e Eva, que passeavam no jardim, depois enviando o seu Filho morar entre nós, e agora, claro, a Santíssima Trindade, que é acessível a qualquer momento que você precisar. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas e um único Deus. Claro que desde sempre já existiam e também poderiam ser acessados, sem dúvida alguma, mas agora com a história delineada pelo tempo humano, é claro, né, que Deus não tem a dimensão do tempo como nós temos, mas a história vai delineando cada etapa e o que cada pessoa tem a nos oferecer. Então, irmãos e irmãs, nesse contexto, então, nós vemos o quê? A samaritana, aquela que, ouvindo a voz de Jesus também, ela pôde conectar-se com uma transformação. Uma vez que já compreendemos que Deus veio morar entre nós, Deus depois enviou seu Filho para morar entre nós também. E agora, então, através de parábolas, nós vamos percebendo o quê? A ação cotidiana em relação ao próprio Jesus, onde cada pessoa tem essa experiência com Ele, e o que Ele tem para oferecer para cada pessoa. Então, agora, a dimensão é deixar-se ser tocado por Ele. Isso é muito importante. Então, por exemplo, a samaritana, quando estava no poço, claro, houve aquele diálogo, como você já sabe, e ouviu hoje no Evangelho do dia. Nessa conversa, ela pôde expressar sua dor, sua dificuldade, o que estava buscando ali. Então, é se deixar ser tocado, ser tocada por aquele que quer o nosso bem. Isso é muito importante nós percebermos. Primeiro passo para
vermos essa ação de Deus que continua presente em nossa vida de hoje. E a oração nos remete a isto. Você agora em sua casa, por exemplo, prepara o seu altar e você para as suas atividades ou se prepara para dormir, não é isto? Escova os dentes, põe uma roupa adequada e diz para si mesmo, né? Eu agora vou para o meu altar. Se deixar levar por aquele momento. Claro que você não vai naquele momento, por exemplo, estar preocupado, preocupada com coisas que não foram terminadas durante o dia, ou com a ligação que tem que fazer, ou com a mensagem que está para chegar. Não. O deixar-se envolver-se é isto. É você ter um tempo propício para aquilo que vai fazer no campo da oração de modo especial. É essa conversa. Depois, a confiabilidade. Nesse conceito, nós vemos o quê? O confiar é uma dimensão importantíssima para que a nossa oração tenha frutos. Eu não posso, por exemplo, rezar, mas sempre falar ou pensar ou alimentar. Mas acho que isso não vai ter nenhum resultado. Essa oração não vai elevar a nada. Lembremos-nos, toda oração ela chega até Deus. Esse é um fato importantíssimo. Agora, a realização desta oração, desse pedido, desta sua conversa com Deus, depende do quê? Se for para o bem da sua salvação. E isso nós não sabemos, porque nós conhecemos até o agora. Mas Deus, que sabe de todas as coisas, inclusive coisas vindouras, Ele sabe se aquilo que você está pedindo é bom ou não. E Ele, na condição de Pai amado, Pai que ama, Ele vai poder ou não realizar, uma vez que não chegou no tempo devido. Ou seja, você não tem essa opção ainda de você escolher. Eu tenho livre-arbítrio? Tem, mas para coisas futuras não. Então Deus pode não permitir tal situação para a sua salvação. Então a confiança é primordial. E foi o que a samaritana teve em Jesus. Confiança. Olha, ela sabia que não podia conversar com ele, porque era uma mulher. Não se tinha esse diálogo masculino e feminino. Depois, porque era da Samaria, cidade próxima daquele poço de Jacó. Então ela tinha 2 momentos só ali para dizer, eu não posso conversar com você. Mas o diálogo que cativou, que foi o primeiro momento, Jesus para com ela. Depois, essa confiança dela para com ele, porque ele tinha algo para oferecer. Assim como você tem algo para oferecer ou pedir para Deus na sua oração, e confiando Deus realiza, se for para a sua salvação, ali houve também essa mesma interação. Ela confiou na dificuldade. Ele confiou e ofereceu para ela uma solução. E ela, confiando nesta solução, nesse diálogo, nessa promessa que ele fez para ela então abandonou-se aos seus cuidados. Olha que interessante, né? Se eu não me engano, foi João Paulo II que falou essa frase. Deus nunca abandona quem nele se abandona. Bonito, teológico, espiritual. Deus nunca abandona quem nele se joga, quem nele se confia. Então foi assim que a samaritana agiu naquele momento com a pessoa de Jesus. Confiou, se entregou para ele numa confiança inabalável na linguagem espiritual. De tal forma que ele disse, olha, o que eu tenho para te oferecer vai te poupar de vir aqui todos os dias pegar esta água. Claro, não era água física, não era isto, H2O, de forma alguma. Mas qual era o conceito que ele queria passar para ela, que ele queria oferecer para ela? Era o conceito da salvação. Eu tenho algo que, se você levar avante, se você confiar realmente, vai te levar para um plano maior, a salvação. Então, de imediato, ela fala, Senhor, dá-me de beber, dá-me desta água, como quem diz, Senhor, dá-me a salvação, eu quero, eu anseio por ela. E então, houve esse grande encontro de pensamentos bons, porque um cativou o outro. Aqui eu me lembro de Anthony de Saint-Exupéry, quando disse, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas, no Pequeno Príncipe.
Então ela o cativou e tornou-se aquela seguidora dele. Ele a cativou e tornou-se aquele que levou, encaminhou-a para o caminho da salvação. Então vejam que a espiritualidade nos mostra reciprocidade. Não é isto? Eu vou de encontro, ele vem de encontro e nós nos unimos numa mesma dimensão espiritual porque temos o mesmo objetivo, a salvação. Eu buscando e ele oferecendo. Na reciprocidade, ele me oferece e se eu quiser, meu livre-arbítrio, eu vou e busco. Ela poderia muito bem dizer, Senhor, eu não quero desta água. Eu quero voltar aqui todos os dias ao meio-dia, pegar a minha água, voltar para o meu vilarejo e assim estou feliz dessa forma. Mas não. Ninguém é feliz quando não tem a graça de Deus. Isso é um grande fato. É pela graça que nós encontramos o sentido da vida. E essa graça nos é oferecida todos os dias, de diferentes modos, mas Deus não se cansa e não para de nos oferecer a graça diária. Então, nesse caso, nesse contexto, nós vamos o quê? Vamos visualizando que Deus tem algo para saciar a nossa insatisfação de tristeza ou de coisas não realizadas na vida. Deus vem oferecer. Abrace essa causa e vai perceber que a vida terá sempre um outro gosto. Irmãos e irmãs, nesse contexto de salvação, então, pela samaritana, pelo que ela escolheu, nós encontramos aqui agora, então, um Deus que sacia o nosso humano. Isso é um grande fato. É um Deus que, claro, por nos criar, Ele sabe de nossas fragilidades, mas ao mesmo tempo, Ele sabe de nossas capacidades. Capacidade esta de amar, respeitar, seguir, viver a fé. São grandes momentos e oportunos para quê? Que a gente possa perceber essa presença de Deus que nos molda diariamente. Então, Deus é aquele que vem ao nosso encontro, uma vez que Ele conhece todas as nossas fragilidades, Ele vem oferecer sempre o quê? Uma água que transforma a nossa vida. Hoje temos a água pela samaritana, mas em outro momento temos Jesus também que oferece o pão, e não mais o pão do maná do deserto que termina rapidinho, não sacia a fome, se passar algumas horas já apodrece. Não, ele fala, eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que sacia toda a sua fome. Então vejam, Deus é aquele especialista, é isso, você usar esse termo, em saciar as nossas fragilidades e nos mostrar um plano salvífico. E como percebemos isso? Como que isso vem à tona em nossa vida? Percebemos dessa forma. Nós somos de Deus. Fomos criados por Ele. Nós pertencemos a Deus. E o mais importante é que nós voltaremos um dia para Deus. Então, por exemplo, abraçar uma causa é isso. Nós somos dele e para Ele voltaremos. Ninguém fica simplesmente nesse mundo porque passou tantos anos vivendo, algumas décadas, e depois tudo acaba. Não, a gente volta para Deus. Isso é o grande conceito teológico que os santos padres já mostraram para nós. E nós compreendemos isso, claro, pela fé. Até o próprio Jesus falou, né, sobre a morada da casa celeste em João. Vou voltar para o Pai, preparar-vos uma casa para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós já conheceis o caminho. Aí Tomé pergunta, mas Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer que caminho é este, né? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, a fé deixa bem claro que nós pertencemos a Deus e voltaremos para Ele. Mesmo aqueles que não têm fé, que não creem na vida eterna, por exemplo, pela misericórdia de Deus, eles terão a chance de verem essa dimensão da casa espiritual preparada para eles. Agora, a aceitação ou não, claro, depende de cada pessoa. Aqui entra o plano da salvação individual, porque temos a individual e a universal. Mas a individual nos mostra isso, é a minha opção, é a minha escolha, é o meu sim diante de tudo que Ele me oferece, ou o meu não diante de tudo que eu vejo. Por exemplo, no primeiro domingo da Quaresma,
Percebemos isso. O demônio ofereceu para Jesus muitas coisas, muitas glórias. Ele disse não para todas. Por 3 vezes foi tentado. Por 3 vezes ele mandou o demônio embora. Não aceitou a proposta que ele ofereceu. Então tudo depende do quê? Nossa conduta, nossa compreensão para com o que Deus tem para nos oferecer. Depois, observar o que Ele quer oferecer para nós. Vejamos, a samaritana observou que ele tinha uma água que saciava por todo sempre. Opa, então eu quero desta água. Eu quero beber desta água. Deus, Ele tem para você a salvação. Ele quer te oferecer a salvação. Basta o quê? Você querer e ir atrás. Então você quer a salvação? Claro, tem uns requisitos, que eu falei no começo do programa, não é isto? O que eu planto, eu colho. Então, por exemplo, uma conduta segundo o Evangelho. Alguém que ler, por exemplo, Provérbios, alguém que ler sabedoria nunca mais é a mesma pessoa. Isso é um fato. Se você já leu, de repente leu por ler, mas leia agora com essa dimensão, com esse entendimento. Buscar a salvação pelos conceitos que a vida me oferece. Então, Provérbios e livro da sabedoria. Leia. Ponha como uma meta para essa quaresma. Estamos no meio dela mais ou menos. Ponha como uma meta para você ler e compreender. Então, vermos o que Deus tem para nos oferecer. Então, por exemplo, uma boa conduta. Uma boa conduta de um pai, de uma mãe, de um profissional, de uma pessoa ética, uma pessoa correta. Isso nos leva, nos conecta com o que Deus espera de nós. Ou seja, Deus dando sinais para a salvação. Por exemplo, a honestidade. Um conceito muito bonito, muito valioso e que com certeza esse conceito leva muitas pessoas para o céu quando é aplicado da maneira correta no seu dia a dia. A honestidade, claro, como todos os outros valores, provém de Deus. Uma pessoa que é honesta com aquilo que é dela ou com o que é dos outros, uma pessoa que cuida da vida que Deus deu para ela, por exemplo, na saúde física, mental, espiritual, sexual, em todos os sentidos, todos os campos, a pessoa que cuida dessa vida, ela é honesta com Deus. Mas de um modo bem especial, a pessoa que cuida da vida espiritual, a honestidade espiritual. É aquela que nos revela, aquela que nos mostra um padrão de integridade para com Deus, de reciprocidade para com Deus. Então é uma pessoa que com certeza vai sempre buscar e observar os valores de Deus para a sua vida. Tendo isso em mente, então vem agora um sentido muito importante que é uma conversão. E essa conversão, ela se passa porque eu tenho certeza e convicção absoluta do que eu consegui pôr em prática, que realmente provém de Deus. Aí sim eu digo, eu quero mudar, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, um novo filho de Deus. E aqui eu cito um filme muito interessante que vai relatar um pouco sobre isso, chama-se Terra de Maria. Você pôr no YouTube vai aparecer. É um filme que ele tem alguns blocos, acho que são 6 blocos. E um dos blocos, que trata de uma modelo colombiana, tem 13 minutinhos esse bloco. Ele trata exatamente dessa conversão. Alguém que ofereceu para Deus sua dificuldade, Deus coletou a sua dificuldade e ofereceu um plano. A pessoa abraçou esse plano, pondo-o em prática, e mudou totalmente a sua vida. Então, se você puder, veja esse filme, Terra de Maria, mas aquele que tem vários blocos. E um dos blocos é este, Modelo Colombiana. Esse é o título que você vai encontrar. Na foto da imagem, inclusive, vai estar o rosto dela. E a partir desses 13 minutos, vai perceber que Deus realmente Ele quer fazer a diferença em nossas vidas. Isso por quê? Porque Ele quer anunciar uma proposta. E qual é a proposta? Claro, conversão, mudança, salvação. Deus quer que essa Jerusalém que foi tão falada na Bíblia toda, não é isso? Essa nova Jerusalém, que é então essa morada celeste, seja para você também. E claro, tudo está à nossa espera. Basta a nossa conduta para chegarmos e sentirmos essa graça de Deus.
Irmãos e irmãs, nesse então último momento do nosso programa, eu quero inclusive parabenizar hoje, dia 8 de março, todas as mulheres, que hoje é o Dia Internacional das Mulheres. E claro, quem viu a história percebeu que foi uma grande luta, não é isto? Muitas morreram para que hoje essas mulheres tivessem esta data oficial, essa data primordial para as conquistas de vocês. E lembrem-se, Deus contou muito com muitas mulheres na Bíblia, é isto, para que houvesse uma transformação não só naquele lugar, naquele local, mas também na sociedade. Então, parabéns a você, mulher, pelo seu dia e mais uma vez, que a graça de Deus sempre esteja e habite em você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, a sua família, a sua semana e você, mulher em especial, o seu dia de hoje, domingo, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo com as bênçãos do nosso Pai.